Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo e esse programa é um programa musical, por isso nós estamos aqui recebendo várias pessoas ligadas à área da música. Dia 22 último, nós comemoramos o Dia do Músico, portanto prepare o seu coração, porque nós teremos aqui participações especialíssimas e você é o nosso convidado, porque está começando o CBM ao vivo. Gente, esse é o momento que você tem para compartilhar o link do nosso programa. Você que está nos assistindo pelo YouTube, você pode pegar agora esse mesmo link, compartilhe com seus amigos, parentes, lá nos grupos da igreja. Chame todo mundo, porque hoje o programa está imperdível. Você que está nos acompanhando pela Rede Super de televisão em qualquer lugar, seja em Minas Gerais ou fora do nosso estado, você também pode mandar aí uma mensagem, passar o canal que você está, para que mais pessoas participem conosco, porque você está participando de um programa que certamente vai impactar a sua vida e vai falar fortemente ao seu coração. Queria começar já agradecendo aqui o quarteto de cordas da Rede Batista de Educação, com o Lucas Cortes, ele está no violino 1, também a Esther Oliveira, violino 2, a Ana Kalina, ela está na viola. Agradecemos também a Carolina Rodrigues, no violão cello, participação especial de Marcele e Carolina no piano, com a regência do nosso querido maestro César Timóteo. Aliás, hoje o bate-papo é com ele, maestro César Timóteo. Ele é um dos grandes nomes da música erudita em Minas Gerais. Ele é natural aqui de Belo Horizonte, é graduado em violino, também canto lírico pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem uma carreira, gente, marcada por atuações como Spala, regente de educador musical, fundador da Orquestra Jovem de Inhotim, já liderou importantes projetos socioculturais e também tem feito um trabalho lindíssimo na Rede Batista de Educação como diretor de música. Ele já regeu orquestras tanto no Brasil como na Europa, portanto a sua trajetória, eu disse para ele agora há pouco, seria necessário um programa só para isso, para falar por onde o maestro César Timóteo já passou e por onde ele passa, deixa marcas preciosíssimas pelo talento, pela simpatia que é natural desse querido César Timóteo. Seja muito bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Você que já tem trazido para nós musicistas de primeira grandeza e também trazendo um brilho especial da música com a sua voz que canta e encanta todos nós. Boa noite, César. Seja mais uma vez bem-vindo, a casa é sua. Boa noite, pastor. Eu quero expressar a minha alegria, né, por estar aqui, por já participar do CBM ao vivo, através das apresentações musicais, e hoje especialmente para falar de um assunto que me é muito caro, né? Que é sobre música, né? Música ocupou boa parte da minha vida, portanto falar sobre isso é um prazer, um privilégio. A gente percebe que você está muito envolvido não só na execução musical, como musicista e também instrumentista, mas usando a sua voz, aliás, uma belíssima voz, mas também no preparo de uma nova geração de musicistas, investindo, por exemplo, como Inhotim, num coral de jovens. O que motiva o César Timóteo a gastar tanta energia e tanto tempo preparando a futura geração de musicistas? Eu tive a oportunidade, desde muito cedo, de trabalhar com educação, especialmente a educação musical. E estive por 8 anos na Universidade do Estado de Minas Gerais. Ali atuei como professor de violino, professor de canto lírico, coordenador do curso de bacharelado. Então eu tive contato com muitos jovens músicos ali que estavam se graduando, né? E depois de 8 anos na universidade, uma coisa muito especial aconteceu que eu não esperava. Eu fui convidado para assumir um projeto socioeducativo em Brumadinho,
através do Instituto Inhotim, né? Inhotim. E ali foi uma marca muito importante, porque ali eu passo a trabalhar então com jovens carentes que têm a oportunidade de encontrar na música um caminho. E ali fiquei 10 anos, né? E esse período mudou a minha vida, mudou a minha percepção do que é o fazer musical, do que é a educação musical e verificar, né, e acompanhar ali diariamente a transformação que a música trouxe para esses jovens, né, me fez me tornar um apaixonado pela educação musical, especialmente pelo trabalho com os jovens músicos. É interessante, pastor, porque o jovem ele está aberto, né, para novas possibilidades. O jovem é como uma esponja, né? Ele está pronto para receber novas informações, para testar coisas novas, né? E na música, a gente está sempre testando, né? Música é algo vivo, né? Apesar de nós termos a partitura e a gente precisa, de fato, acompanhar a partitura, na verdade, é só um mapa. A gente tem que criar toda a expressão, né? Toda a linguagem musical vem de uma experiência artística, de um trabalho, né, que sobrepõe essa parte que está escrita. Um grande compositor chamado Gustav Mahler, compositor alemão, né, e ele era um compositor que compunha para grandes orquestras com 60 a 100 músicos, né? E as partituras dele são extremamente complexas, né? Imagina uma partitura com todos esses instrumentos, né? E ele dizia uma coisa, olha, tudo está escrito numa partitura, exceto o essencial. Portanto, para fazermos música, é preciso ter uma mente criativa, é preciso se abrir para possibilidades. E o jovem está pronto para isso. E desde cedo, trabalhando com jovens, eu me apaixonei e sigo com eles até hoje, né, nessa jornada. Interessante que você falou de Inhotim, eu tive a oportunidade de estar lá com você, você me mostrou toda a estrutura, e eu saí de lá encantado, né? Não só com Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo, né? Está aqui em terras mineiras, pertinho de Belo Horizonte, e é muito bom saber que um museu como Inhotim tem a sensibilidade para a formação musical, mas, sobretudo, num projeto social. Nessa experiência que você teve lá, César, lidando com tantas crianças e muitos carentes, né, das comunidades mais carentes, e que não teriam a menor possibilidade de acesso a uma música de qualidade como a que você se propõe a ensinar. Quais são as percepções que você teve de mudança de vida mesmo, de mudança social, de postura, de linguajar, porque a música tem um elemento poderoso de transformação. Você tem alguma história, assim, preservando os nomes, evidentemente, daquilo que você vivenciou, experienciou nesse tempo? Com certeza, são muitas histórias e eu pude acompanhar de perto, né, esse desenvolvimento musical. A gente pôde trabalhar muito próximo das famílias, né, porque quando o jovem é recebido num projeto socioeducativo, esse projeto acaba envolvendo também a sua família. Imagina, ele recebe um instrumento como empréstimo, gratuitamente, ele tem aulas gratuitas, ele leva esse instrumento para dentro de casa e dentro da sua casa ele passa a praticar esse instrumento. Então veja que tem uma capilaridade muito interessante, né? Porque o fazer musical dele vai para a sua família. De casa até o local do projeto, ele veste uma camisa do projeto e põe um instrumento nas costas. Portanto, a comunidade está vendo ali uma série de jovens, né, caminhando com o instrumento. Sim. Então, isso é maravilhoso. Então, o impacto é muito grande. E, de forma pessoal, a gente tem várias experiências. Estou me lembrando aqui de uma jovem que era estudante de violoncelo. E a mãe dela me procurou em lágrimas, né, me contando a diferença que a música fez na vida dela, porque ela era uma jovem que sofria com depressão. Olha isso. E nos períodos em que o projeto tinha as aulas, porque tinha os períodos de férias, a gente sempre seguia o calendário escolar, né? Então, nos períodos de aula, ela não demonstrava, né? A depressão não vinha, né? Ela estava sempre alegre, sempre caminhando em frente. Nos períodos de férias, ela se entristecia, né? E a mãe queria que não tivesse férias. Falei, César, nós não podemos ter férias, esse projeto tem que continuar, inclusive nas férias, porque a depressão não se manifestava por conta do contato dela ali com o instrumento
e com o projeto. A maioria desses jovens, né, em projetos socioeducativos de música, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar numa fundação de Matosinhos, que se chama Fundação Dirce Figueiredo, e com projetos em Matosinhos, São José da Lapa e Arcos também. Então eu sigo trabalhando com projetos socioeducativos, e a maioria desses jovens, eles chegam no projeto sem perspectiva. São jovens que não conseguem sonhar, às vezes olhar para cima, por conta de toda a sua situação, a situação vivenciada em família. São histórias, às vezes, muito difíceis. E quando eles pegam um instrumento musical e eles percebem que eles conseguem tocar um instrumento musical, isso é como se abrisse na frente deles uma janela, né? E eles pensam o seguinte, né? Eu consigo fazer alguma coisa. Eleva a autoestima, né? Eu consigo tocar, mas isso abre uma janela para outras, muito além da música, né? Porque eles percebem o seguinte, olha, eu posso mais, né? Eu posso pensar em outras coisas, eu posso sonhar. E isso realmente muda completamente a perspectiva deles. Alguém já disse, César, que se você quer conhecer uma nação, uma cidade ou um estado, perceba o que tipo de música esse país está ouvindo, né? Num país com uma musicalidade tão plural, qual que é a sua percepção, né? Desafio e também oportunidade de ensinar música clássica, ou erudita, não sei como eu colocaria melhor esse termo. Como é que você percebe num país como o nosso, que ouve de tudo, e sem nenhum tipo de crítica aqui, evidentemente, qual que é o desafio de ensinar música clássica para um país como o nosso? Eu penso que justamente por estarmos num país com tanta diversidade e que valoriza a diversidade, é que nós precisamos, né, inserir mais a música clássica, ou a gente pode chamar também de música de concerto, né? Eu gosto de chamar de música de concerto, inserir nas diversas atividades culturais, sabe? Infelizmente, a música de concerto ainda não é tão conhecida. É uma música que, às vezes, demanda uma escuta mais delicada, né? Uma escuta mais atenta. A música de concerto demanda, às vezes, uma escuta mais prolongada, não é verdade? Demanda uma explicação também, né? Então, por isso mesmo, ela muitas vezes não é tão difundida, né? Mas eu percebo que, no Brasil, a gente tem ganhado, aqueles que trabalham com a música clássica, né? E o próprio país, nosso país como um todo, né, tem ganhado nesse aspecto, porque orquestras têm surgido, muitos projetos socioeducativos têm surgido, e esses projetos, essas orquestras acabam difundindo mais a música clássica. Mas há muito o que fazer ainda. É uma música que precisa ser conhecida, é uma música que faz bem, né? É uma música que mexe também com o nosso intelecto, mas mexe também com o coração, mexe com as emoções. Eu costumo brincar com aquelas pessoas que estão indo, às vezes, a primeira vez a concertos, né? Eu faço concertos, às vezes, para públicos que nunca viram uma orquestra. E eu costumo dizer para eles o seguinte, olha, se alguém dormir, porque é muito comum dormir nesses concertos, né? Eu falei, não tem problema nenhum, não é proibido dormir, faz parte da experiência, né? Portanto, é ir, curtir, aprender e ouvir mais de uma vez. Quando você ouve uma música clássica, mais de uma vez, ela começa a mudar na sua percepção, né? Portanto, acho que temos ainda um desafio no nosso país, mas percebo que nós temos caminhado nesse sentido e mais pessoas têm conhecido esse estilo, né, de música clássica ou música de concerto. Música de concerto, palavra nova para mim, expressão nova, quem sabe para você também. Então vamos de música de concerto, porque nós temos aqui o quinteto hoje, não é isso? Isso. É o quarteto mais o piano, não é isso? Quarteto de cordas, né, com primeiro violino, segundo violino, viola e violoncelo, uma formação clássica, né, uma formação que tem um repertório vastíssimo, e a companhia, né, da pianista Marcele, agregando, né, as cordas aqui com o piano. É isso mesmo, quinteto. Quinteto. Então vamos lá, gente, música de concerto, música forte, música que fala ao seu coração, música com significado. Vamos acompanhar.
Muito bem, gente, nós acabamos de ouvir uma música chamada Música de Concerto. Nós estamos aqui numa entrevista que é uma verdadeira aula de música. Nós que comemoramos 2 dias atrás o Dia do Músico, por isso esse programa está um programa musical. Nós estamos recebendo hoje o Quarteto de Cordas da Rede Batista de Educação e também a participação especial de Marcele Carolina, ela que está no piano, e também do maestro César Timóteo. Daqui a pouquinho ele vai se juntar a essa turma boa, também vai ter uma participação de canto, acho que é isso, né, César? Gente, nós estamos aqui com o maestro César Timóteo, já falamos muito da sua trajetória, da sua formação, mas vale destacar que ele também é o atual pastor, o líder de música da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte e tem exercido um ministério ali belíssimo em um dos cultos. Acho que são 2 cultos pela manhã, mas o que eu queria mesmo, César, é dividir contigo agora e ouvir de você mesmo. A minha percepção é que a música se transformou, não sei se desde o início, mas hoje é perceptível no seu chamado, né? Tem um viés de espiritualidade na música para você, que se funde entre competência, capacitação, trajetória. E o fato de estar na primeira igreja é um elemento importante, mas isso a gente percebe no dia a dia. Como é que é o César Timóteo dentro da formação, da capacitação continuada e a espiritualidade? Isso se funde mesmo? Isso é um dia a dia? Como é que você vê isso? É interessante, porque desde muito cedo eu pratiquei música na igreja, né? Cantava em coros infantis. Minha mãe é pianista, então eu tive a oportunidade de ter esse contato com a música desde cedo, e minha mãe sempre muito atuante no Ministério da Música na igreja, sempre atuando. Então, desde cedo, meu pai cantando no coral, então desde cedo eu tive esse contato com a música, nesse aspecto mais do serviço, nesse aspecto mais ministerial da igreja. E na igreja eu dei os meus primeiros passos musicais. Depois, quando era na pré-adolescência, eu realmente passei a estudar música de forma séria, não tão séria ainda, porque era pré-adolescente, né? Mas estudei até cerca dos 15 anos, depois parei por um tempo, fui fazer um curso técnico de mecânica, não tinha nada a ver com música, né? Mas os caminhos de Deus eram outros, e aí na época de fazer o vestibular, eu acabei voltando, né, para a música. Me lembrei daquilo que eu fazia e falei, olha, acho que o meu caminho de fato é a música. E aí sim, entrei, comecei a desenvolver minha carreira, fiz o curso de graduação. Agora, eu sempre servi na igreja também. Nunca deixei de servir na área da música da igreja. Há momentos diferentes, a gente muda, há ministérios diferentes, mas eu nunca deixei de servir na igreja, porque a música é um dom de Deus. É Deus quem dá o dom da música. A música está presente nas Escrituras em diversos textos, né? Deus gosta de música, né? Deus nos convida a louvá-lo através da música. Deus nos convida a cantar. Ele nos convida a cantar um cântico novo, né? Diversas vezes a gente vê essa expressão na Bíblia, cântico novo, que é um cântico diferente. Esse novo é um novo em qualidade, em frescor. É o cântico dos remidos, né? É o cântico daqueles que já entenderam o plano de salvação do Senhor. Portanto, servir a Deus através da música é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, especialmente aqueles que receberam da parte dele um dom específico. Portanto, eu sempre tive esse cuidado. Em momentos mais intensos da minha carreira, de muito trabalho, eu sempre tive o cuidado de não deixar de voltar à igreja e servir nessa área, porque eu acho que é também uma gratidão, porque é Deus quem abre as portas, é Deus quem opera em nós, né?
todas as coisas, né? É Ele que realiza em nós todas as coisas. Portanto, eu sempre estive envolvido com o Ministério da Música. E a música tem um aspecto ministerial muito, muito interessante, pastor, que é o aspecto de ensinar. Porque música, ela pode ser só para ouvir, para inspirar, para preparar o ambiente, mas ela pode também, quando ela tem letra, e especialmente letra bíblica, ela é um instrumento de doutrina, de ensino. Ela é pedagógica, né? Pedagógica. Excelente. Interessante, César, você está falando com tanta paixão, né? E a gente fica... eu sou um admirador, né, da música, e vê-lo falar da música com tanta paixão enche o nosso coração de alegria e de entusiasmo. Por isso que a música sai tão bela, né? Mas interessante, a música acompanha a vida, né? Quando a pessoa está triste, ela canta. Quando ela está feliz, ela canta também. No casamento tem música, mas no velório também tem. Quando você vai a um estádio, também se canta. Na igreja também se faz música. Ou seja, a música faz parte da caminhada da humanidade, né? Do ser humano, da comunidade organizada. Mas eu queria voltar lá na primeira igreja de Belo Horizonte, que eu sei que você está lá gastando energia. O pastor Juan Nossi, com muita sensibilidade, fez esse convite de você compor aquele time especial de pastores e um desafio de introduzir de novo uma música para a primeira igreja que tem tudo a ver, né? Uma igreja histórica, mais do que centenária, e agora a gente tem lá um culto específico para uma comunidade chamada, acho que é o culto tradicional, esse é o nome, né? É isso mesmo. Onde a música, a liturgia, até a indumentária, eu estive lá pregando, ela vai mais ou menos nessa direção. Como é que tem sido a experiência de conduzir a música nesse novo momento da primeira igreja em um dos seus cultos? Eu fiquei muito honrado de receber da parte do pastor Juan esse convite, e a ideia dele era essa mesmo, né, de dar, de fincar, né, novamente alguns marcos antigos, de fazer um resgate histórico, visto que a primeira igreja é uma igreja centenária, né? Verdade. Então o pastor Juan me convidou, eu fiquei muito honrado com o convite, para mim foi um privilégio, fiquei honrado com a confiança depositada em mim, e desde que fui convidado, nós passamos a orar a respeito disso, né? E buscar de Deus qual o caminho tomar, né? Porque o desejo era criarmos uma liturgia tradicional, né? Mas o que seria essa liturgia tradicional? Porque mesmo uma liturgia tradicional pode ter alguns contornos, né? Verdade. Existem alguns aspectos que podem variar, coisas circunstanciais, né? E nós então buscamos de Deus orientação, entendemos um modelo baseado na Bíblia, em Isaías capítulo 6, que é um modelo conhecido, já estudado nos seminários, né? E nós não quisemos inventar a roda, porque eu acho que a gente busca na Bíblia as respostas, né? E buscamos ali em Isaías capítulo 6 esse modelo. E aí, através desse modelo, criamos um modelo litúrgico dentro de uma estética mais clássica, onde nós buscamos resgatar os antigos hinos da nossa fé. Que eu sou apaixonado, por sinal. E alguns, né, pastor, já tinham sido esquecidos, estão sendo esquecidos, né? Infelizmente. Mas como é bonito ver que, à medida que a gente canta os hinos, vários deles, né, as pessoas conhecem, né? E elas começam a cantar junto. E a igreja vai, então, reconhecendo, praticando, né? E hoje a gente tem um culto tradicional, às 9 horas da manhã, na PIB, um culto vivo, um culto alegre, onde a igreja canta os hinos com alegria, com paixão e entendendo o que estão cantando, né? Porque os hinos precisam ser entendidos, né? Muitos deles têm várias estrofes, né? Alguns têm umas letras mais difíceis, inclusive eu acho, né, que alguns precisam até de uma certa revisão já, né? Alguém já disse certa vez que até os nossos cenários precisam de uma revisão de 50 em 50 anos, porque as gerações mudam. Às vezes algumas palavras que faziam sentido numa época língua é viva, né? Não fazem na outra. Então eu tomo a liberdade também de fazer alguns ajustes. Ajusto algumas tonalidades, algumas palavras, para que a gente possa cantar bem os hinos, como eles são, mas de uma forma um pouco mais contextualizada. E a gente tem a oportunidade de ter instrumentos de orquestra, instrumentos clássicos, né? E o piano também tem sido uma experiência abençoadora. Estou muito feliz de participar.
E eu sou testemunha disso, como eu disse, estive lá no culto da primeira igreja, é o primeiro culto às 9 horas, e você que quer participar em Belo Horizonte de um culto chamado agora tradicional, que resgata hinos, uma palavra também muito contextualizada, você pode estar lá na rua Raul Soares, na Praça Raul Soares, não é isso? Participando do culto das 9 horas, você vai encontrar lá o maestro César Timóteo e certamente muita gente boa fazendo com que aquele culto seja um culto que você vai sentir muita vontade e quem é apaixonado por hinos, como eu sou, vai se sentir em casa. É um culto extraordinário. Depois tem um culto às 10, não é isso? Um culto às 10h30. 10h30, 9 horas e 10h30. Nós queremos já agradecer ao maestro César Timóteo, esse bate-papo aqui gostoso. Daqui a pouquinho ele volta porque ele vai se somar aqui ao quinteto e vai trazer música linda, música boa, música que fala ao seu coração. Está chegando o quadro que vai pelas igrejas. Vamos saber o que vai acontecer ainda esse mês em Minas Gerais. Boa noite, pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite. Vamos para a nossa agenda. Dos dias 28 a 30 de novembro, acontece o Retiro Estadual do Homem Batista em Ravena, apenas R$ 240. E para mais informações, entre em contato pelo nosso Instagram, @batistasmineiros. A Ordem dos Pastores, Seção ABC, lembra que todas as quartas-feiras, às 8h30, tem reunião semanal para pastores, líderes e seminaristas. Acontece no Auditório Geral da Rede Batista, na Rua Ponte Nova, 728, Colégio Batista. Fiquem atentos ao novo endereço da Cristolândia BH, Rua Itapecerica, 592, Lagoinha. Hora dos parabéns! Amanhã, dia 25, Igreja Batista União comemora 41 anos. E quarta-feira, dia 26, é dia das Igrejas Batistas do Guarani, que celebra 42 anos. E Manancial, que faz bodas de prata, 25 anos. Que coisa linda! Parabéns, queridas igrejas. Já no dia 30, temos a Igreja Batista Congonhas completando 42 anos e a Nova Vista celebra 56 anos. Não é brincadeira, muita coisa acontecendo. Mais de meio século, quantas bênçãos! Nós queremos dar parabéns às igrejas, que o Senhor continue abençoando infinitamente. E se você quer mandar a sua novidade da sua igreja, entre em contato conosco. O que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Salvação Jesus me dá, o amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, cuida de mim, cuida de ti, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por ti. Seu poder me dá Jesus para andar em sua luz e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, cuida de mim, cuida de ti, Cristo Jesus, meu Salvador.
Cristo já por mim morreu, todo mal na cruz venceu, seu perdão ofereceu. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, cuida de mim, cuida de ti, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por ti. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, cuida de mim, cuida de ti, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por ti. Olá pessoal, como nós falamos desde o início, esse é um programa especial, nós estamos comemorando o Dia do Músico e a nossa produção preparou aqui lembranças lindíssimas que nós vamos entregar para os nossos musicistas que estão hoje conosco. Eu tenho aqui uma caneca linda e eu vou fazer a entrega para Marcele, que é a convidada especial no piano hoje, e também uma aqui para o César Timóteo. Enquanto isso, o Renato vai estar entregando também as demais homenagens e vai chegar uma placa aqui nas minhas mãos, enquanto os nossos musicistas vão receber essa caneca lindíssima, que é mais do que uma caneca, é uma homenagem deste programa e uma caneca gourmet, porque dentro da canequinha tem lá todo um preparo cuidadoso, bombons deliciosos, César. E o César mesmo ali, porque ele não pode sair da posição, ele vai receber essa placa aqui, gente. Olha, a câmera 2 pode mostrar, por gentileza, essa placa lindíssima da homenagem dos batistas do estado de Minas Gerais para o César. Vem com um texto lindíssimo, dizendo que o programa CBM ao vivo reconhece o seu valor, o seu talento e a sua dedicação, que tem trazido um brilho especial para todos nós que estamos aqui nos estúdios, mas também para você que está em casa. Receba, portanto, todos vocês o nosso carinho máximo, nossa homenagem, vocês são especialíssimos e um destaque especial para essa pianista aqui, não é isso? Gente, muito bem, nós estamos agora recebendo o quadro Educação em Pauta e daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje vamos conhecer a história do Henrique, estudante do primeiro ano do Colégio Batista Mineiro, Unidade Floresta. Ele tem 6 anos e faz aulas de música semanalmente. O aluno acabou compondo uma música e a professora Nívia percebeu que seguia uma sequência lógica, demonstrando uma aptidão musical natural. A musicalização envolve uma série de processos que estimulam o pensamento lógico-matemático.
Atividades musicais, como cantar e tocar instrumentos, trabalham a sequenciação essencial para a matemática. Memorizar letras e ritmos, por exemplo, exige a mesma habilidade de seguir uma sequência lógica. A matemática, um dia, eu estava estudando. Aí, eu pensei assim, já sei, eu vou fazer uma música com matemática. Aí eu fui lá, fiz assim. Aí eu comecei e hoje estou aqui. A música me ajuda com, sabe o quê? A música faz eu correr mais rápido, ficar com mais atenção e concentrar. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 6 mais 6, 12. 7 mais 7, 14. E também 8 mais 8, 16. 10 mais 10, 20. 20 mais 20, 40. 40 mais 40 é igual a 80. A musicalização também contribui para o ensino de conceitos matemáticos fundamentais. O ritmo envolve a organização dos sons em sequências regulares, o que ajuda os estudantes a entenderem progressões numéricas. As matérias que eu mais gosto é música e matemática. Integrar a musicalização na grade curricular da criança é uma ferramenta muito poderosa no desenvolvimento e do raciocínio lógico. Quer ver? Olha, falando um pouco sobre o Henrique e sobre a composição que ele fez, né? O Henrique é uma criança de 6 anos que gosta muito de música, como ele mesmo falou. E para a criança, o que nós chamamos de composição acaba sendo uma improvisação. Ele não usa regras como nós usamos, eles usam desenho, uma contação de história, e nisso eles podem colocar o ritmo, podem colocar a melodia e acaba virando uma improvisação e não uma composição com conceitos e regras musicais. A musicalização, ela pode contribuir para um estudante em relação à matemática, várias coisas que têm comparação entre as duas. Primeiro, a gente pode falar um pouco sobre frações. Vamos começar falando sobre frações. A música, quando nós escrevemos a partitura, que são as linhas, os espaços, as notas colocadas nessa partitura, a gente tem a clave, pode ser clave de sol, a clave de dó, a clave de fá. A gente tem o que a gente chama de armadura, que serve para dar o tom à música, e logo após vem uma fração, que todos que conhecem matemática vão saber que é uma fração. E para o músico, essa fração, ela tem um símbolo, o numerador e o denominador. O numerador, ele vai falar sobre a quantidade total do tempo de compasso. E o denominador vai ser essa subdivisão. Então, a criança, ela já, além de identificar frações, ela tem uma noção do todo, que é o compasso, e das partes, que são os tempos da música. Além disso, também a gente vê a questão da concentração, a gente vê também outra questão, que é a decodificação de símbolos. A gente pode ver que na sala de música tem várias notas musicais ao alto, e essas figuras musicais são símbolos que o músico lê, ele sabe decodificar isso e tocar ou cantar. Então, essa decodificação de símbolos a gente pode trazer também para a geometria, para a matemática em si. Outra coisa que a gente pode também, além dessa decodificação, quando a gente fala da partitura, como eu disse antes, a gente tem uma questão do conhecimento espacial, aonde que as notas ficam na pauta, o lugar que elas ocupam, o que isso traz de nome. Todas essas coisas a gente traz da música para a matemática, além de coisas socioemocionais que não tem totalmente relação com a matemática, mas que ajuda a redução do estresse, a concentração. A música muitas vezes
ela calma, ela traz essa paz de espírito, essa tranquilidade para que o estudante possa se concentrar e estudar melhor. Os estudantes desenvolvem habilidades socioemocionais e essas habilidades têm muita relação da música com a matemática. Então a gente pode falar sobre a empatia, a gente pode falar sobre o trabalho em grupo. Um estudante de música que é acostumado a tocar ou cantar em grupo, ele já tem essa questão do social mais presente ali. A gente pode falar também da autoestima. Então são várias situações de emoção e socialização que a gente traz para a matemática também, que a gente traz da música. Os benefícios da musicalização vão muito além do aprendizado matemático. O contato com a música melhora diversas habilidades cognitivas e socioemocionais. Eu quero dizer algo muito importante. A música ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Ela é muito importante na vida do estudante, na vida da criança, na vida do adulto. Então, vale a pena investir, porque ela vai trazer muitos benefícios, como disciplina, concentração, como eu já falei, da autoestima, e coisas que vão ajudar o estudante, não só na infância, mas para o resto da vida. Então, vem para o Colégio Batista, vem aprender música com a gente. Ai, que delícia que é a música, não é? Então, você já sabia o quão importante ela é no desenvolvimento lógico da criança? Gostou desse assunto? Então entre em contato conosco, redebatista.com.br. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Muito bem, gente, nós acabamos de assistir essa matéria. O tema aqui hoje de Educação em Pauta é musicalização infantil e a Rede Batista mergulhou forte nesse tema. Portanto, os alunos da Rede Batista, desde muito cedinho, estão tendo acesso à música de qualidade. Professor Valceni, que alegria tê-lo aqui de novo. Fale para a gente o que está acontecendo lá na Rede Batista e como as nossas crianças recebem essa disciplina tão importante que é sobre música. É verdade, pastor Márcio. A música faz parte da proposta educativa nos colégios batistas, né, da Rede Batista de Educação. Começa no infantil, ainda na tenra infância, e vai até ali na faixa etária aí de 13, 14 anos de idade. Nós trabalhamos com a música, né, em várias dimensões, né. Começamos leves, né, com a percepção sonora das criancinhas, e vamos evoluindo nos conceitos da musicalização. E a gente percebe, né, os estudos avançados apontam isso, de que quando o indivíduo tem acesso à musicalização desde cedo, isso contribui também para as outras disciplinas, não é isso? Habilidades e também raciocínio mais lógico e mais rápido, é isso mesmo? É verdade. A musicalização é um catalisador privilegiado para o desenvolvimento em várias dimensões, tanto cognitivo como o desenvolvimento motor do estudante, né? Como a percepção em outras áreas, né? da expressão, né? Até da fala. A socialização. A socialização. Então, a música, ela na verdade, catalisa o desenvolvimento em várias áreas, e os nossos professores nessa área de musicalização, eles vão utilizar exatamente estratégias para que esse desenvolvimento ele seja pleno. Quando você olha duas crianças, uma que estuda no Colégio Batista, que valoriza a musicalização, e a outra que não estuda. Você vê na expressão dessas crianças, na desenvoltura, você já viu uma diferença do desenvolvimento. Agora, se essa criança, esse pai, essa família perceber uma habilidade diferenciada, ou até mesmo um desejo dessa criança, a Rede Batista tem uma escola específica de música, é isso mesmo? É isso mesmo. Além dessa musicalização que é desenvolvida dentro do currículo e tem o objetivo de realmente ajudar no desenvolvimento do estudante, da criança e do adolescente, também nós possuímos em Belo Horizonte, né, principalmente, a Escola Batista de Música, né, onde o estudante ele pode se matricular para aprender a disciplina do canto, né,
ou tocar qualquer instrumento que ele queira. Então, temos a escola, o diretor é o maestro César Timóteo, e que faz um excelente trabalho ali naquela Escola Batista de Música. Pois é, a gente acabou de conversar com o César aqui, ele falou um pouco mais dessa grande influência que as nossas crianças estão recebendo da música da Rede Batista de Educação, e por isso, então, a escola é reconhecida como uma escola responsável, uma formação integral dos nossos alunos. Eles são formados em todas as dimensões. Nós já ouvimos o professor falar isso aqui várias vezes, mas a questão da música era uma matéria que a gente ainda não tinha falado. Professor, eu queria, para a gente encerrar aqui, você falar para as famílias que estão em casa, o que elas podem contribuir na formação continuada, né, dessas crianças na música. Ou seja, elas podem, muitas participam de comunidade de fé e também têm acesso à música lá, mas também podem contar com a Rede Batista nos elementos iniciais da música, dando, portanto, um background importante para as crianças, já que a música é tão importante na formação desses alunos. Isso vai colaborar para o crescimento em outras disciplinas. O que eles podem esperar de um aluno que passa pelo Batista em termos de avanço cognitivo e musical, evidentemente? Com certeza. As famílias que têm filhos estudando no Colégio Batista percebem essa diferença, né, nesse desenvolvimento. E algumas dessas crianças, né, se a família puder, é bom que coloque essa criança para se desenvolver na área da música. Eu creio que a educação, ela, além do aspecto cognitivo da escola, né, a escola trata muito bem disso, também é necessário que esse estudante pratique um esporte. Isso é muito importante para a educação do corpo e da mente também, que pratique um esporte, qualquer que seja ele, né? E a família precisa lidar com a escola que propicia essa oportunidade para o estudante. Ou então a família precisa levar esse estudante para academias para que ele pratique um esporte. E também uma arte. E pode ser a música. A música é uma estratégia excelente para o desenvolvimento do caráter, do desenvoltura mental do estudante, da disciplina, da intelectualidade dele. Ele vai ser um estudante, um ser humano melhor se ele for dedicado à música. Não há um estudante ruim se ele é dedicado à música, porque a música ele leva o estudante a uma disciplina automática, né? Ele precisa estudar. O conceito matemático é trabalhado nessa musicalização também. Então, o estudante que se dedica à música, ele vai ter uma boa desenvoltura, por exemplo, da ciência, matemática, ele vai falar melhor o português, então ele vai ser um aluno melhor nas disciplinas principais, e nós vemos isso no dia a dia da escola. Esse milagre acontece. Maravilha, gente. Nós acabamos de conversar aqui com o professor Valceni Pereira Braga, ele que é o diretor-geral da Rede Batista de Educação, e esse quadro é o Educação em Pauta. Na próxima semana a gente volta, porque tem mais assunto para você estar conhecendo na área de educação, não só da Rede Batista, mas de um modo geral. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um programa, mas como você sabe, nós sempre oramos pela sua vida. Quem sabe sua família, quem sabe você esteja com um desafio pessoal, e nós cremos no poder da oração. Aproveitando que nós estamos num programa musical com a presença de tantos musicistas queridos, dentre eles o maestro César Timóteo, ele tem uma palavra para você que é musicista e você está nos acompanhando, e na sequência ele vai estar orando pela sua vida. Então, se você é um músico, está nos assistindo hoje, eu queria te parabenizar pelo seu dia. E se você, de forma especial, é um músico que dedica a sua vida a servir na sua igreja, eu queria dizer que você está num trabalho excelente, que honra a Deus. Não deixe de se desenvolver, porque você pode sempre ir para um nível melhor. E faça tudo sempre para a glória de Deus. Eu gostaria de orar, então, por todos os músicos e por todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por podermos viver esse momento na companhia de tanta gente.
Obrigado, Pai, por cada telespectador, por cada um que participou conosco desse programa nesse dia, Pai. Mas nós queremos te agradecer especialmente por cada músico, Pai, da nossa nação. Queremos te agradecer pelo dom da música, que é graça do Senhor sobre a humanidade. O Senhor é o Criador da música e o Senhor também é o nosso Criador. E o Senhor, Pai, tem usado a música, esse instrumento, esse veículo maravilhoso para a bênção, Senhor, para tantas pessoas. Como veículo, Senhor, de edificação, de transformação, de mudança, Senhor. Um veículo também pedagógico, tanto quanto a música nos ensina, Pai. E nós queremos te agradecer por isso. Queremos suplicar que o Senhor abençoe todos os músicos da nossa terra, mas especialmente também, Pai, suplicamos por aqueles que estão envolvidos com seus ministérios em suas igrejas. Senhor, que Tu possas dar a eles energia, motivação, força, Senhor, vigor, e que eles possam entender sempre, Pai, que eles estão num trabalho sobreexcelente, Pai, e que eles possam em tudo fazer cada parte do seu trabalho para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus. O programa está chegando ao final e nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira, mas você não precisa ficar sozinho. Embaixo na sua tela nós temos o QR Code da Touch Peace e os nossos conselheiros continuam 24 horas à sua disposição. Você pode baixar o aplicativo agora e fazer uma chamada, ela é gratuita. Segunda próxima, nós nos encontramos, se Deus permitir, uma noite de paz e na presença de Deus.